Salve, galera! Bom dia! Hoje convido vocês para mergulharem comigo na resenha da versão 2 do Península Ancestral. Já tinha feito uma pequena navegação aqui no Fora da Caixa, mas acho que vale a gente aprofundar um pouquinho mais. Esse material, ele é a segunda versão, produzida lá pelo Diálogo Ficcional, dos autores principais, né, o Gui Providello, o Ícaro Agostino e o Geraldo Marinho, que têm produzido esse cenário de campanha, né, chamado Península Ancestral, e este especificamente eles deram foco na Floresta Sagrada. O que é isso, tá? A gente já fez uma live aqui, eu vou deixá-la aqui, ó. Eu fiz uma live onde eu convidei o Gui, convidei todo mundo, né, não lembro porque o Geraldo acho que não pôde participar, convidei para aparecer o Gui e o Ícaro, onde eles resenharam essa aqui comigo na época, lá aqui no canal. Vou deixar ali para você ver. Essa foi a primeira. Então eles apresentaram o primeiro material, a gente já resenhou, e agora vem a continuidade. Este material, vamos lembrar, né? Eu acho muito legal, eles colocam o logo que é compatível com Ozzy, é compatível com Caves and Hexes, lá da galera do Regra da Casa, e é compatível com The Vintage RPG. Tudo isso significa que ele é compatível com D&D antigo. Né? Em geral, você pode usar também com BX direto, com Labyrinth Lord, qualquer outro do tipo. É feito por humanos e ele segue os princípios da Oil Fantasy, né? Inspirado na estrutura da Oil Fantasy, produzido pela nossa querida Caramelo Jogos. Então vamos ver aqui o que eles apresentam, tá? A Floresta Sagrada. Ó. Península Ancestral é um cenário de campanha hexcrawling, ou seja, de hex exploração, em que aventureiros recém-libertos exploram um mundo místico de fantasia clássica inspirado na Idade do Ferro. Esse cenário contém uma região completa, cheia de possibilidades de aventura e interações. São 4 hexágonos detalhados com covil de criaturas, NPCs, vilarejos e tesouros. Tem um mapa do cenário para explorar os ermos, vilas e cavernas, uma dungeon de uma página só, né, um Dédalo A4, com um desafio bastante insólito. Receitas de itens capazes de efeitos sobrenaturais, como poções, ungüentos e tintas, e compatível com os principais sistemas da OSR. Então, beleza, vamos fazer aqui a resenha deste material que é muito legal. Primeiro, eu quero apresentar uns detalhes, tá? O autor geral, né, o designer geral do cenário e da cartografia é o Gui. Quem faz toda essa edição maravilhosa aqui é o grande Ícaro Agostino. A diagramação ela é feita pela Nicole, o Eduardo Halla, que faz toda a revisão, e aqui ele convidou alguns autores, o Renan, o nosso querido Rafael Bardal, lá da nossa Zine, gente boa demais. Não que os outros não sejam, né? Porque eu não conheço alguns, apesar de eu conhecer o Ícaro e o Gui. Acho que eu conheço também o Eduardo Hallack. Conheço o grande Geraldo Agostino, que é lá da Ink Potion Studio, o grande Castilho, Felipe Silva, são autores. Os dois da Ink Potion Studio, o Felipe Silva eu acho que de vez em quando faz participações especiais na Ink Potion Studio. A gente ainda não teve oportunidade de conseguir uma arte dele no nosso banco de artes, porque acho que vem sorteado, né, do que eu apoio. Costuma vir aleatório, ainda não veio dele. E o Marcos Gonçalves é um ator convidado. Então, olha a ideia geral, né? Este é um material não oficial desenvolvido para ser utilizado. Por que não oficial, tá? Eu acho que é oficial sim, tá, Gui? Mas o que ele quer dizer não oficial, vou aqui defender, né, falar por ele, não sei se é isso, se eu estiver errado, ele corrige. O que eu entendo que é o seguinte, ele não é um material publicado pela The Vintage RPG, nem publicado pelo Caves and Hexes, nem publicado pela Old School Essentials. Ele é um material de fã que está usando os logos de compatibilidade, por isso que ele coloca aqui não oficial, nem entendo o que é isso. E ok, faz sentido juridicamente. Ele é desenvolvido para ser utilizado com Old School Essentials ou outros sistemas compatíveis com BX, como... aí ele fala, né? O Old School Essentials é uma marca da Necrotic Gnome, a marca e o logotipo do Ozzy são usados com permissão. Por isso que ele está falando não oficial. Ó. Neste caso aqui, é porque ele não é lançado pelo Old School Essentials, né? Não faz parte lá da produção da Necrotic Gnome. Por isso que ele colocou essa estrutura, uma defesa jurídica. É inspirado na Oil Fantasy, ele coloca o logo, e Península Ancestral é uma produção independente do Gui e não afiliada a Caramelo Jogos, é publicado sob a licença de Vintage RPG para terceiros, e é uma obra de autoria minha, né, DM Kiral. Esse trabalho foi feito por humanos, nenhum trabalho de IA gerado por máquinas está incluído nesse projeto.
Apoiar esse projeto significa que você está apoiando seres humanos reais que têm sonhos, paixões e contas. Obrigado. Ícone humano made por Inokodo. Beleza, então vamos lá. Vamos entrar aqui agora na ideia, tá? Olha que ele faz umas notas aqui, ó. Se você está aqui, provavelmente já conhece a proposta da Península Ancestral. Se você não conhece, recomendo você ir lá assistir a nossa live com os próprios autores convidados, tá? Conforme deixamos claro, todas as doações foram reinvestidas na produção deste material. O Castilhão ilustrou, né, um ilustrador super famoso, jogou na nossa mesa, gente boa demais. Ele ilustrou as duas classes. Vou mostrar aqui de uma vez, tá? Já tinha mostrado no Fora da Caixa, né? Eles apresentam aqui uma classe que é a versão clérigo do cenário, né? Que é o cultista da luz divina. Então é bem customizado para o clérigo, tem os seus votos, tá? Vou falar um pouquinho disso. Não muito, mas vou falar um pouquinho. E ele ilustrou uma opção de classe única, ou que você pode usar com as outras classes juntas, né? Que é chamada de viajante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essas duas artes, então, do Grande Castilho. O que mais ele comenta aqui? O Felipe Silva foi o autor, então, os autores convidados, né? Além deles aqui, o Carlos Castilho fez a ilustração, Felipe Silva, o autor de Forgotten Ballad, Melodia Perdida. Né? Melodia Perdida é Forgotten Ballad, né? A balada ou a melodia perdida. E Carmin e outros fez a nossa One Page Dungeon, o Templo da Espona, publicado também no One Page Dungeon Contest, que liberamos anteriormente como teaser dessa zine que agora você contempla. Mais do que isso, as doações permitiram a tradução da edição original para o inglês, atualmente preto e branco, atualmente no prelo, em pleno processo de revisão. A versão em inglês terá preço fixo para pagar o custo de tradução. Então, na verdade, em resumo, é o quê? Quando você faz doações ou eles vendem em inglês, a ideia é usar esse dinheiro para custear artes, diagramação, revisão, tudo isso, né, para custear. E aí ele faz uma indicação aqui que é super legal, ó. Ele orienta você ler esses blogs, e talvez no futuro eu possa fazer uma resenha sobre isso, que ele fala aqui, ó, Legacy of Beef, Productive Scab Picking, é uma das inspirações dele. O Zacles Zil, que escreve como decolonizar o D&D, que é super legal, porque o projeto da Península Ancestral é uma parada anticolonial, né? Ele propõe o quê? Ele já falou isso lá na resenha que a gente fez na live, né? Ele tem uma península, uma grande península, que é inspirada na Península Ibérica de Portugal, ali principalmente Portugal e Espanha, mas mais Portugal. É uma parada luso, numa época em que o Império estava conquistando a península. E aí ele pegou inspirações dos povos originários brasileiros, de vários, né, os povos afrodescendentes, vários povos do continente africano e da própria península antes da conquista de Roma. E ele inspirou nisso tudo e propôs que existe um povo ali que está resistindo à invasão do Império. Então ele faz uma parada muito decolonial, né? Como jogar uma revolução, ó. Muito massa, cara. Como a gente não incentivar, né? Ele fala o seguinte: como a gente jogar de maneira ética e ferramentas que você deve evitar para evitar isso, né? Então, enfim, como você entender o que são, né? Olha só o que ele fala. O D&D não entende o que são monstros, como os monstros são, né? Então ele vai discutir isso lá. São XPs bem interessantes que conversam muito com o que a gente defende aqui no canal. Eu vou eu estou adicionando colonizadores no meu set, né, para você jogar com essa pegada de colonização e tal, para a galera ter uma experiência lúdica sobre isso. E ele fala que o Oeste Selvagem é chato. Então, para você ler essas paradas, são XP super úteis. Talvez no futuro eu possa fazer uma resenha de algum deles aqui, para a gente trocar um XP. E aí ele comenta em geral que é Caves and Hacks The Vintage RPG, né, porque o The Vintage só era a zine anterior, e outros coessentes, são os materiais que você pode usar. Mas ele busca fazer o mais agnóstico possível. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Origens. E aqui ele começa falando o seguinte: quando você for criar o seu personagem, você vai definir o passado aleatoriamente. Você vai jogar um dado, né, D66, e vai definir. Por exemplo, você jogou aí, tirou lá, sei lá, 36. Soldado, ele acompanhava nobres ou fazia parte de uma milícia. Sabe usar lanças e escudos. E é assim, começa assim. Então,
A pegada do Gui, do que eu já ouvi, tá, eu não joguei na mesa dele, mas do que ele propõe como autor, como DM, é que a gente começa, né, na hora que vai jogar, bem fuleiro, e você vai conquistando isso na mesa. Embora você possa usar isso como inspiração, você pode usar isso para fazer personagens nível 0, você pode usar essa tabelinha para gerar. Olha que interessante, né? Isso é também legal. Você pode usar essa tabelinha para gerar auxiliares nível 0. Ó, esse auxiliar aqui, ele tem uma língua animal, ele fala uma língua animal. Por quê, né? Você pode gerar uma coisa desse tipo, né? Origens sobrenaturais. Ah, não, aqui continua. A origem classe social, origem camponesa, tá vendo? Então, se você tirar até 26, a sua origem é camponesa. No 3, né, se você tirar na dezena 3 para frente, você tem uma origem aldeã. Se você tirar no 5 para frente, ou seja, do 5 no primeiro dado até o 6 no outro dado, né, ou seja, qualquer 5 você tem uma origem de castas e classes sociais. E se você tirar o 6 no primeiro dado, você vai ter uma origem sobrenatural. Então, olha que interessante. Deixa eu ver se eu acho um dado aqui rápido, só para te mostrar. Olha aqui, ó. Os meus dados mais legais ficaram lá na mesa do meu colega, que a gente joga lá. Peguei um improviso aqui, ele é meio feinho. Mas olha lá, você vai jogar o primeiro dado. Do 1 ao 2, 1 e 2, você vai ter origem camponesa. Do 3 ao 4, você vai ter uma origem aldeã. Com 5, você tem uma origem social. E com 6, você tem uma origem sobrenatural. Isso no primeiro dado. Então, tirei lá 6, uma origem sobrenatural. Qual origem? Você vai jogar o segundo dado. Então, foi 62, ó. Eu tenho olhos de doentes. Você tem olhos avermelhados dos doentes. Vê 2 vezes melhor na penumbra. Muito legal, tá? Muito legal. Inclusive, isso conversa com uma coisa que eu estou fazendo na nosso suplemento. Depois eu vou falar sobre isso. Majoritariamente, né, a chance de 4 em 6 no primeiro dado, você vai ficar nessa primeira tabela que é mais mundano, né? 4, por exemplo, ó, 43. Você vai ter origem de carpinteiro. Que tipo de produto você fazia? Você vai escolher. Entendeu? Basicamente é isso, tá, gente? Opa, tá caindo aqui. Basicamente é isso, tá, gente? Beleza. Aqui é uma origem. Você pode, já é uma vez que eu falei, por que isso é legal? Porque você pode usar isso na sua mesa sem usar o cenário, se você não quiser usar o cenário. Então tem muita XP rica. Aí ele sugere um início, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque eles já fizeram isso aqui. Opa, eu já falei isso na live. Mas ele sugere aonde começar. Você vai ser carregado por um portal, umas coisas assim. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, tá? Aí ele fala sobre a facção, então tem a facção a Igreja da Luz Divina, que inclusive permite uma classe, os recursos dessa facção, então ele começa a incorporar mais isso no jogo, né? Ele fala sobre moedas e gemas, então eu tô com a versão física aqui, ele propõe a moeda, que é o denário, né? Moeda do Império Romano, lá do Império da época, ela seja desse tamanho aqui. E ela pesa lá 50 gramas ou 1 CN, né? Isso no D20 de RPG ou no D&D antigo, basicamente. Ela coloca desse tamanho. Aí a gente não vai entrar no mérito se ela é pequena demais, questão de densidade. O jogo tem esse nível de... Eu já falei isso outras vezes, né? A gente está sempre numa disputa entre simplificação, realismo. É, na verdade, uma disputa entre realismo e tornar algo jogável. Nessa disputa, você faz uma simulação. Em algumas coisas, você simplifica. Então, ele comenta aqui, ó, se você estiver com o livro impresso, o denário foi feito no tamanho do denário real do cenário dele, né? Real fictício. Beleza. Aí ele coloca aqui, inclusive, uma tabelinha de gemas, né? Ele coloca numas cores, ó, super legais, na própria cor da gema, né? Então, rubi, olha que legal. Safira azul, esmeralda verde. Isso foi bem didático, apesar de eu preferir sempre material preto e branco. Foi bem didático, né? A ágata, olha que legal, quanto ela vale, a cor dela, tá vendo? Então, a ametista tá roxo porque ela é roxa. E ela tem efeitos mágicos. Então ele trabalha aqui essa parada mais no conto de fadas, né? Onde a magia está presente em tudo. A gente tem magia presente aí nos cogumelos, nos minerais, nas plantas, né? Você tem esses efeitos meio sobrenaturais. Então você pode... Olha o que ele fala aqui, ó. Uma forma mais comum do tesouro da península são as gemas extraídas das entranhas da terra ou então das minas da medusa, assim como a prata usada para fazer as moedas. Elas foram sempre utilizadas como amuletos de proteção pelos joalheiros da região. Abaixo, uma tabela estabelece o preço. Muitos utilizam essas gemas como forma de transformar grandes riquezas em pequenos fardos. Então, ó, se você tem uma ágata, uma gema dela, custa 10 moedas e ela tem efeito de curar a fadiga. Se você tem um ônix, ele custa 20 moedas e ele tem o efeito de te dar
de aumentar conhecimento ou de permitir uma salvaguarda contra maldições, né? Contra maldições. VS é contra. Muito legal usar o VS, né? Versus. Eu gostei para ganhar espaço nos textos. Eu acho que eu vou incluir isso também. Eu não tinha pensado nessa ideia de usar o VS como versus. E você ganha muito espaço para tabela e texto. Fica bem interessante. Beleza. Então, enfim, ele traz aqui a detalhe, ele traz idiomas específicos dos cenários super legais, né? Olha lá. Imperial, a língua do Império Central, nascida de uma árvore etimológica dos mais distantes povos ao leste da península. É uma língua gigantescamente diferente das línguas dos nativos da península, mas considerada a língua comum. Então, a língua comum é a língua imperial, tá? Nesse caso do cenário dele. Aí tem a língua castrense, a língua dos cidadãos da região de Castro. É uma língua ancestral que muitos dizem ter sido trazida do além. A mesma fonte dizem que a língua é uma corruptela da língua dos elfos, em que sons impossíveis para a voz humanas foram traduzidos pela letra C. Então, ó, o C castrense e o portense são duas línguas. Não, o castrense e o portense são duas línguas razoavelmente intercambiáveis. Falantes de uma das duas têm 3 chances em 6 de entender o falante da outra. Não tem alfabeto próprio, já que é naturalmente uma língua escrita. Então, olha que legal isso aqui. Se você é portense, né, você fala a língua do Porto, ou você é castrense, como que a gente disputaria essa ficção? Se você parar, falar com calma, investir tempo, você consegue se comunicar. Na pressão, você está ouvindo alguém falar alguma coisa, ouvindo uma conversa, você tem uma chance de entender. Bem legal fazer essa interação, é um aprofundamento super bem-vindo que a gente propõe que seja feito, é uma customização a partir da base, né? Então tem tudo a ver com o nosso RPG. Aí ele fala do portense, fala do nórdico, né, que é uma língua de saqueadores. Aí ele fala sobre as línguas místicas, né? Então tem a língua, que é uma língua mística, o silvestre, a língua dos elfos, né? O celestial, a língua das entidades ordeiras, o abissal, a língua das entidades caóticas. Então ele usa aqui, no caso silvestre, celestial e abissal, como sinônimos de neutralidade, ordem e caos. Olha que legal. Opa, tudo a ver também. Aí ele coloca o ancestral. É mais um dialeto críptico das línguas peninsulares, uma língua secreta dos sacerdotes da região ancestral, ensinada aos seus teurgistas, cronistas e profetas. Aí tem a gíria dos malandros, né, que isso aqui provavelmente foi tirado do nosso D20 de RPG, que é a língua dos ladrões, ou malandrim, né, que é o que a gente propõe na nossa mesa, já mostrei aqui, né. Eu até vou mudar ele, tá, para malandrino, que eu acho que fica mais adequado. Mas isso é bem legal, é muito bem-vindo, tá? Que você faça esse tipo de interação. Então, de você pegar lá os idiomas e incorporar idiomas na sua mesa, né? Isso é perfeito, é muito bem-vindo, é desejado, né? É o malandrino lá, que eu tinha colocado como malandrinho, mas eu acho que vai ficar mais adequado malandrino. Beleza. Então, são interações super legais. As língua animais, ó. Existem lendas em todas as aldeias dos povos originários que cada espécie animal fala a sua língua própria. Essa língua pode ser aprendida por humanos. Aí você vai disputar essa ficção. Ele coloca aqui a árvore das línguas, né? A gíria dos malandros, de onde ela vem, das misturas, que não tem alfabeto, é só gestos, né? Eu até coloco que tem algum alfabeto pontual em símbolo, né? Você pode fazer um nó numa corda diferente, alguma coisa pontual que você pode se comunicar com um símbolo, mas não existe um alfabeto de fato. Então, super legal, super legal. E ele usa cores, né? Então, esse é um ponto interessante. Ele consegue usar cores para poder fazer indicativos de conexões. Apesar de eu preferir o preto e branco, eu acho bem didático o material dele. Não é que eu prefiro o preto e branco, né? Eu defendo a ideia de preto e branco por uma conexão com o D&D setentista e também para facilitar que você faça zines, materiais caseiros mais baratos. Aí ele traz a classe cultista, né? Que se você for jogar com BX Avera, você vai ter que... BX Avera, né? Ou o Ozzy, ele não tem magia no nível 1. Mas se você for jogar com Caves and Hexes ou com D20 de RPG, ele coloca aqui a estrutura inspirada no Magista e aqui no Clérigo do Caves and Hexes, né? Que é o clérigo customizado para o cenário dele. E aqui ele vai fazer uma opção, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é uma classe única. Quando eu comecei a mestrar o D&D 0, lá na pandemia, nos anos 2000, ou nos anos 2000, em 2020, por aí,
2020/2021, onde eu estava mergulhado no D&D 0 e a partir dele eu fui refinando, criando regras da casa, uma das minhas ideias era parecida com isso. Eu tinha a ideia de você ter uma classe e você colocar metas em XP. Então, se você quiser treinar como ladrão, você paga 1.200 XP, você vai colocar essa como meta, você vai estar treinando ali ao longo de todo esse período para ganhar um nível de ladrão, você viraria ladrão. Se você quer aprender uma magia, você coloca que a sua meta está treinando magia com 2.500 XP, você pega um nível de mago. Se você quiser treinar combate, você vai colocar que você está treinando combate, pegou os 2.000 XP, pegou um nível de guerreiro. Era assim a minha ideia. Mas na hora da mesa e tal, não estava ficando muito legal, eu acabei deixando para lá e pus as 3 classes no D20 de RPG, depois desenvolvendo os magista, né? Que é a versão clérigo D20 de RPG. Quando eu vi essa classe do Gui, apesar dele ter desenhado ela que pode jogar com as outras, né? Você pode, pelo que eu entendi, que ela não é uma classe única. Você pode jogar com ela e a galera pode jogar com outras classes, né? Não sei se na mesa dele especificamente tem outras, mas ele traz ela como uma classe, você pode colocar ela no seu cenário. Eu lembrei dessa minha ideia lá atrás, vi como é que ele fez, onde ele não diferenciou XP, achei bem legal, e a gente propôs o incursionista, inspirado nesse novo desenho que ele fez, que me lembrou que eu tinha pensado lá no D&D 0. Então, se você quiser ver também, é bem legal. A ideia dessa classe é, você incorpora nela todas as possibilidades de você ser combatente, arcanista ou especialista. Apesar do material ser desenhado ali compatível com Oz, Caves and Hexes, eu até discuti isso com o Gui, né? Eu acho que esse desenho aqui ele é muito D20 de RPG, porque como é que você vai pegar uma perícia se você estiver jogando com BX, né? O perícia lá é porcentagem, você vai ter que mexer. O D20 de RPG já está alinhado com isso aqui, ó. Você pega a perícia treinada e pronto, né? Então, bem legal, bem legal. É uma classe que você pode jogar como classe única, né? Ou que ele chama de genérica. E você começa com treinamentos básicos e você vai pegando, conquistando as coisas na ficção. Bem legal a classe, tá? Olha lá, o que eu posso aprender com habilidade de aprendizado? Essa resposta só pode ser dada a uma negociação entre você, na mesa, né? Uma negociação que ocorre na mesa. Então é bem legal, tá? As classes, elas são desenhadas, todo o material é desenhado para favorecer uma disputa ficcional, para favorecer o jogo jogado na mesa. E aí ele vai trazer aqui agora os hacks, né? Aqui, ó, a floresta sagrada, elas são esses 4 hexágonos. Ele vai trazer agora marcos e pontos importantes em cada região. Por exemplo, ele vai falar sobre a floresta sagrada. Olha que legal aqui, ó. É um planalto temperado de alta altitude, contornado por falésias ao norte, um maciço antigo ao sul. Ah, e só para fazer um detalhe, tá? Na classe que a gente botou na Zine, eu comentei que inspirado, né, na estrutura do Gui Providela, eu acho que esse intercâmbio é super saudável, a gente oferece XP gratuito aqui no canal, nas zines, no livro, e ele também, para a gente poder ir melhorando a troca. A ideia é a gente melhorando o conteúdo, né? E olha que legal isso aqui. Ele descreve aqui a geografia, ele fala, olha só, vegetação de coníferas altas, poucos arbustos ao nível do solo. Então ele coloca aqui que tipo de plantas tem ali. E você pode usar isso para disputar a ficção e fazer herbalismo, por exemplo. Porque lá atrás ele vai colocar o herbalismo, né? E ele coloca o que precisa. Se você quiser fazer um antídoto, o que precisa? Manjericão, equinácea, guaco, alho e carvão. Então você tem que conquistar isso aqui para fazer na ficção ou comprar de alguém, né? Isso é bem legal. Ele coloca aqui, ó, uma cadeia alimentar. Ó. A mantícora é o predador principal da região, que também preda quimera, que também preda panteras refratoras, que preda ursos, que preda lobo, que preda javali, grandes felinos. Então essa cadeia alimentar, eu não sei se foi uma inspiração, mas a gente propõe para exatamente você fazer isso aqui, tá? Eu coloquei lá na parte de Rex navegação do livro uma cadeia alimentar. E a cadeia alimentar que eu coloquei, eu estava pensando exatamente nesse tipo de customização para você fazer, né? Qual que é a intenção aqui, ó? Cadeia alimentar. A ideia é você colocar a base da cadeia alimentar até o topo da cadeia alimentar da sua região para construir o seu ecossistema e com as áreas que essas criaturas influenciam. Então, se você tem, por exemplo, uma serpe que vive na ruína, qual é a sua área de caça? E na área de caça dela tem um lago, né? Lago e rio. O lago e rio onde vive o crocodilo. Então pode ser que ela caça crocodilo se ela precisar. O urso vive numa caverna ali próxima que sobrepõe essas áreas, então eles podem interagir. E tem animais de rebanho ali que são as principais presas. Dependendo da interação de personagens, né? Como é que eles interagem ali, dependendo da caça, se não tiver alguma coisa assim, eles podem interagir um com o outro,
né? Então, essa cadeia alimentar, eu não sei se foi daqui que o Gui tirou a ideia, né? Inspiração, se não foi, é de outra fonte de XP, mas é o que eu proponho para você customizar no seu, colocar essas coisas, entendeu? Olha que legal, ele coloca assim, ó, céu coberto, as copas das árvores imensas cobrem 90% do céu. Então você não consegue, primeiro, ver fácil astros, e lá escurece e clareia, né, mais cedo. A árvore tem um tom labiríntico, então você tem dificuldade de pegar marcos, você precisa disputar melhor essa ficção. E aí, olha que interessante, ele coloca assim, ó, nessa floresta primeira é a floresta do unicórnio, então nesta mata tem o tal unicórnio da floresta sagrada, que é um guardião que defende a floresta e luta contra caçadores e tudo. Dizem que ele pune os caçadores, super legal. A floresta tem cristais, ó. Uma a cada 10 árvores tem uns cristais desses que a ermitã, ela enxerga por esses cristais. Se você olhar pelos cristais, você consegue ter um vislumbre dela também. E tem os musgos, né, que crescem, que chama saúda o sol, eles crescem sempre no sol nascente das árvores, né, no lado do sol nascente. Eles não têm efeito sobrenatural, mas eles servem para orientação. Então, se você descobre isso nessa ficção, você consegue se orientar sem achar o sol ou a lua, né, porque a floresta é densa a partir dos musgos. Isso é muito legal, né? Beleza, aí eu não vou entrar mais detalhes porque o vídeo tá ficando grande, tá? Mas ele faz isso aqui, é a floresta como um todo. Agora ele traz aqui um bestiário, e aí ele fala o seguinte, olha aqui, ó. Para você usar esse bestiário, por isso é para enxugar o material, e isso é a vantagem de você ter a compatibilidade do cenário. Você não precisa colocar aqui o bestiário todo, porque você vai pegar rato gigante, lobo, tudo isso aqui lá no D20 RPG, ou no Caves and Hacks, ou no Ozzy, tá? E se você tiver na versão em PDF, ele colocou um hiperlink direto para o site do Caves and Hacks. E a gente quer fazer um site também D20 RPG para facilitar isso. Só que eu não sei fazer, estava querendo ajudas, conversei com o Carlos, eu acho que a gente tinha que ter um site. Né, só com a SRD para poder facilitar essas fichas, não precisa ter arte nem nada, eu acho que tem que ter. Beleza, aí você tem um bestiário aqui, né, para fazer o encontro aleatório da região. E aí ele vai colocar cada marco, né, cada hexágono ele coloca um marco. Então no hexágono 3-3, ó, no hexágono 3-3, ó, tem um marco bem central. Olha que legal isso aqui, deixa eu fazer mais uma nota, tá, para você ver como é que a gente conversa. Se ele colocou esse marco aqui mais no centro, o que significa esse marco mais no centro? Isso aqui o Gui desenhou à mão, tá? Que é maravilhoso. E aí ele fez esse pontilhado aqui para mostrar a região. Esse marco mais central, ele está na posição 7. O que é posição 7? Você vai pegar o capítulo lá, nosso, vai ler, né? Pra você entender isso aqui um pouquinho melhor. Mas o que é a posição 7 aqui, ó? Ela é pontilhada, você não precisa desenhar ela. Ela é só para você ter uma noção se essa torre é visível ou não à distância. É claro que as pessoas passando nas vizinhanças provavelmente também não verão fácil a torre, porque a floresta é densa e labiríntica. Então essa ficção está te ajudando a mestrar. Você vai falar assim, olha, esse marco aqui, ó, o que eu faria, tá? Esse marco aqui, se não fosse uma floresta densa, fechada, né, se fosse uma vegetação básica, ou se isso aqui fosse uma área rural, esse marco aqui ele é visível por quem passar por aqui. A distância eu vou descrever esse marco, porque esse marco está na posição, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Eu colocaria assim, então se você olhar lá na região, ó, vamos voltar aqui para você entender um pouquinho mais disso se você tiver dificuldade. Se você já entende, tudo bem. Só se você tiver dificuldade, como é que funciona o hexcrawling no D20 de RPG, tá? Vou voltar aqui para você entender isso melhor, ó. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Então, se ele está no 4, quem passa nas vizinhanças aqui consegue enxergar. Pode até ser que enxergue a distância. Olha lá, pode até ser que enxergue a distância. Como que enxerga a distância? Aqui não é enxergar, né? Enxergar aqui. Como que você enxerga a distância? Se você tiver altura e visibilidade, né? Então, você vai pegar a altura, olhar lá na altura, aqui, ó. E visibilidade, aqui, ó. Se o marco for muito grande e você estiver numa altura de 300 pés, você enxerga até 3 hex. Ah, aquela torre ali não é grande, né? Aquela torre ali é média. Aqui tem o que é cada um, tá vendo? Médio. Percebido no mesmo fragmento. Então, se aquela torre é média, ela é percebida só no mesmo fragmento. Se você tiver, por exemplo, a 3.000 pés, você consegue enxergar ela.
né? Desde que você tenha, sei lá, uma lupa, uma coisa assim. Você consegue enxergar ela. Então, tem aqui a estrutura para você disputar essa visibilidade que eu mostro aqui, ó. No caso, como ela é uma floresta densa e labiríntica, eu entenderia que nada disso aqui é visto fora da floresta. Tem que estar lá no mesmo rex. E dependendo do tamanho do marco, você vai ver. Isso é a torre aqui, cadê? Do fantasma. Tá? Isso é a primeira coisa que eu quis fazer para a gente entendendo um pouquinho mais a estrutura do Hexcrawling do D20 RPG. Segundo, olha que interessante. Quem desenhou isso aqui foi o Renan Soares. Ele é que fez esse marco. Então o Gui convidou a galera, né, os autores convidados, para colaborarem. Então o Renan Soares fez esse marco do fantasma. E o Renan desenhou esse marco de forma que não tem uma criatura aqui. Se você procurar, não tem dados de um fantasma. Você pode pegar a ficha do fantasma, e aí o que esse fantasma faz? Ele pede um enigma, né? Ele, né, tem a porta da torre adornada com símbolos, e existe uma inscrição na língua antiga, na língua ancestral. A vida é breve, muito mais breve do outro lado dessa soleira. Nomes e histórias detêm poder até sobre os mortos. Então, a ideia é que ele passa um enigma, ele faz uma pergunta para a galera. E se você acertar a pergunta, ele te entrega a espada. Se não, ele vai te jogar uma salvaguarda contra a morte. Né? Salvaguarda contra a morte, senão você morre. Agora, se você... Aí ele fala, como é que você descobre o enigma, né? Você tem que saber o nome da espada, você vai disputar isso na ficção. Tem dicas aqui de como você descobre isso. Se você quiser pegar a ficha de um fantasma, ao invés de fazer a salvaguarda contra a morte, ele lutar com a pessoa, tudo bem. Mas a indicação aqui é não ser um combate. Ele não é um monstro, uma criatura. Ele é uma força sobrenatural que está ali expressa num fantasma que faz um efeito de uma salvaguarda contra a morte. Esse é o rolê do fantasma, né? Então é bem legal, tá? E aí ele vai fazendo cada marco assim, né? O grande Rafael Bardal, que trabalha na Zine com a gente, fez o marco da Ermitã, né? Bem legal. Além dos marcos, ele coloca aqui uma dungeon, né, o Templo da Espona. Essa dungeon de uma página, né, esse Dédalo A4, foi organizado e otimizado pelo... Esqueci o nome da pessoa, do autor aqui. Quem que foi mesmo? Esqueci, cara. Vou voltar aqui, cara. Foi o Felipe Silva, tá? O Felipe Silva que fez essa One Page Dungeon aqui, ó. Desenhou e tal, e fez. Bem legal, super didático, né? E aí, tem até um código QR aqui que você pode pegar aí no vídeo, não sei, deve levar direto para a Zine ou para isso aqui em PDF, não sei. Pega aí e me fala. E aí, para fechar, cara, olha que legal. Ele apresenta receitas que são sensacionais, ó. Herbalismo é uma disciplina antiga e muito valorizada entre os povos originários, de tal modo que o conhecimento dessa arte é parte do treinamento dos sacerdotes. Então, os sacerdotes sabem fazer isso aqui. Como que você faz? Vou dar alguns exemplos. Ó, como é que você faz um antídoto? É um cataplasma que você tem que macerar os ingredientes e aplicar sobre o ferimento. Você demora 1 hora para preparar e você tem que ter o pilão e o socador, né, que é o grau e o pistilo. E você precisa usar manjericão, equinácea, guaco e alho e carvão num custo total de 50 PO, ou seja, você pode pagar 50 moedas para alguém que tenha os antídotos ou buscar eles na ficção aí. Feito isso, o que eles fazem? O envenenamento, independente da fonte de envenenamento, esse poderoso antídoto permite que o alvo faça uma nova salvaguarda, né? Aqui eu não acho que é problemático você usar o teste de resistência, mas se você usou salvaguarda, você mantém salvaguarda, né? Mas beleza. E eu acho que tem que usar salvaguarda mesmo, teste de resistência é horrível. Mas não vamos brigar pelo português dos outros, né? Cada um escreve como que eu tô só brincando. Para evitar os efeitos de um veneno que já o está afetando. Olha que maneiro, cara. Então você tem uma customização de como fazer, como disputar na ficção, como comprar o efeito do material. Aí tem o esconde cheiro. Isso aqui eu quero até falar uma coisa que na mesa a gente costuma disputar e construir essas coisas na mesa, né? Então eu estava jogando, olha o que o esconde cheiro faz, uma mistura de preparação simples, em um turno você faz, né? Você precisa de uma boa lâmina e uma superfície lisa. Aí você vai usar arruda, acônito, vinagre e álcool, e ela dura 1 hora. O custo das ingredientes é 20 moedas, ou seja, você paga 20 moedas para pegar esses ingredientes preparados, né? Talvez a poção pronta, ou você disputa isso na ficção e faz. Ela esconde o seu cheiro
né, quando é pulverizado, ou no objeto que é pulverizado com a mistura, e evita ser rastreado pelo olfato, sendo muito utilizado por caçadores, ou para fugir, né, com mais tranquilidade. E olha que legal isso aqui, eu quero contar. Eu tava jogando, tá, com um anão na mesa de um amigo meu, lá que é onde a gente joga toda segunda noite. E aí a gente queria investigar enfim, não vou entrar em detalhes, mas a gente estava investigando uma coisa que era numa região que tinha uns rumores de serem um covil de um dragão. E parecia que morava ali um dragão e tal, e o pessoal ouvia ruído, já viram voando. Eu falei, cara, é muito arriscado a gente ir lá e topar com esse dragão. A gente precisa esconder o nosso cheiro. Não tinha nada no livro pra gente, tá? O pessoal não, eu falei, não. E eu nem sabia disso, eu tava jogando verde, né? Eu tava jogando ali pra galera rumores, que eu imaginava, mas eu não sabia como é que o cara tinha trabalhado na ficção. A gente fala sobre verdades emergentes. Você tem que disputar na ficção. E eu tava jogando, olha, eu acho que, eu falando, né? Eu acho que dragões têm um cheiro, têm um olfato muito acurado. Ele vai sentir o nosso cheiro e não seremos páreo para ele. A gente precisa ocultar o nosso cheiro. O pessoal, como já fazer isso? Eu falei, sei lá, ouvi falar que bosta de anão ajuda a ocultar o cheiro. E aí eu fui disputando a ficção com a galera e a gente conseguiu construir, né, com moradores locais, caçadores, uma parada dessa pegada aqui, que era uma mistura que escondia o cheiro, a gente passava na pele, era um óleo, durava ali algumas horas, né, era 1 D 4 horas, dependendo da umidade e tal, e a gente teria o cheiro oculto. Então, quando a gente chegou perto da caverna, que era o tal covil do dragão, a gente passou esse esconde-cheiro e atravessamos lá. Então isso a gente construiu na ficção, muito parecido com essa ideia dele aqui. Era 1 D 4 horas, não eram os mesmos ingredientes, mas são coisas que você pode fazer para além do livro, né? Mas isso aqui dá ideias incríveis, cara, incríveis. Tem pintura de guerra. Eu vou falar mais uma que eu achei muito interessante para a gente poder mostrar aqui, tá? O vinho do vidente. Olha que legal, você vai ferver, vai fermentar ervas na garrafa de vinho. Então você ferve o vinho, né, fermenta o vinho com camomila, pastel e cogumelos. Dura 1 hora. Aliás, para a duração da poção, quando você toma, dura 1 hora. Todos os ingredientes custam 100 moedas. Beber o vinho provoca um transe poderoso que incapacita você por 1 hora. Depois desse período, você retorna com uma resposta para uma pergunta que você concentrou durante o efeito, ainda que a resposta seja sempre um sim ou não, um incerto. Quem responderá essa pergunta é uma entidade celestial poderosa. Beleza, ele avança aqui. O que eu achei muito interessante nesse preparo aqui, que eu lembrei de uma coisa que eu disputei na mesa e queria falar para vocês. A galera tava discutindo comigo no pós-jogo, né? Por que um guerreiro, nível 3, por exemplo, não podia treinar e aprender a memorizar magia? E eu fui justificar da seguinte forma. Olha como é que é legal. Eu falei assim, cara, você aprender a memorizar uma magia é um processo extremamente custoso, extremamente desgastante. Um humano comum não consegue pegar uma força sobrenatural e memorizar e conjurar. Como é que isso é feito, tá? Aí eu inventei na mesa com eles, tá? Para explicar. Você pega, né? Desde criança, você é treinado a abrir sua mente, expandir sua mente, fortalecer sua mente com preparos de cogumelos, né, poções, alguns inalantes. Você precisa preparar sua mente para ser capaz de interagir com essa força sobrenatural. Aí eu falei para eles assim, inclusive, há rumores de que normalmente você tem uma chance em 10 de ficar louco, né, da criança ali. Então você tem que pegar a criança. Diz que a mente infantil, né, a mente jovem é mais facilmente moldável para poder ser treinada para expandir e dominar a magia. Então você pega crianças, vai treinando elas a expandir a mente e depois de um tempo treinando e expandindo a mente, ela começa a interagir melhor com a magia e ser capaz de usar a magia, né, de memorizar e conjurar a magia. Mas aí eu falei, dizem os rumores que 1 em 10, então se eu tirar 1 em 10 aqui, ó, dá certo. O resto fica louca, balbuciando, entra em colapso, morre, porque são processos extremamente custosos e perigosos. Então assim você consegue imprimir a ideia da magia perigosa e da magia rara. Por que um rei, um nobre não põe o filho dele para aprender magia fácil? Porque mesmo com melhores professores, com magos extremamente sagazes, com herbalistas, herbalistas, alquimistas poderosos, a chance da criança pirar, né, é muito grande.
Então não é uma parada comum, a maioria das pessoas tem medo e tem esse tipo de risco e perigo. Isso eu coloquei na mesa para ajudar a diegeticamente justificar por que tem pouco arcanista por aí, por que não é uma parada extremamente popular, por que as pessoas têm medo, né? Então eu coloquei essa pegada. Aí dentro disso, o que eu faria aqui, lendo o Lindo Vidente? Que pessoas que não têm esse treinamento muito fácil poderiam ter maior risco de entrar em coma e não ter a visão. Enfim, são coisas que eu fiquei viajando aqui pra gente trocar ideia, a gente pode falar sobre isso no outro episódio. Aí ele traz a culinária, né, o pão do santuário, o chá do bom sono, olha que legal. Você, com camomila, maracujá e valeriana, você prepara um chá que permite você dormir, né? Olha lá, você é capaz de fazer uma pessoa ter uma boa noite de sono dependendo do contexto. Então, tá chovendo, tá ruim, tomou um chá, cara, você consegue dormir. Isso aqui é ótimo para mago. Por quê? Porque o Henrique Kiki, grande Kiki, já veio me falar se isso aqui não é muito pesado. Eu falei assim, ele falou assim, pô, cara, tava lendo o livro e eu achei o lance do acampamento extremamente pesado. Porque eu coloquei aqui, ó, sobre acampamentos, né? Olha aqui. Opa! Aqui, ó. Eu coloquei aqui sobre acampamentos. Deixa eu achar aqui agora, tá, gente? Alimentação e hidratação. Fontes de água. Deixa eu achar exatamente onde tá. Encontros aleatórios. Ih, cara, fazendo improviso dá isso, né? Onde que tem acampamento seguro, acampamento perigoso e acampamento... Aqui, ó, tipos de acampamentos, ó. Olha lá, acampamentos com a arte do grande Yuri Perkovsky. Eu coloquei assim, um acampamento improvisado. É quando você está viajando, resumidamente é o seguinte, você está viajando, você para na beirada da estrada, no meio do mato, ali debaixo de uma árvore, joga o saco de dormir e dorme. Esse acampamento improvisado, muito simples, ele só não vai te dar nível de exaustão, ele permite você dormir à noite, né? Só permite uma pernoite. Mas ele não tem nenhuma proteção específica. Então esse local razoável para você pôr um saco de dormir, uma fogueira, é isso. O que é o acampamento protegido? É quando você qualifica isso, você vai disputar isso na ficção. Então você pode usar tenda, por exemplo, pode usar cães de caça para aumentar a segurança, pode ter mercenários ou mais gente que vai te ajudar a fazer uma vigia mais segura, pode buscar uma gruta ou uma ruína, um ponto de acampamento mais legal do que só parar na mata. Você precisa disputar essa ficção. E isso aqui é o que vai te, primeiro, restaurar exaustão, restaurar ponto de vida e permitir memorizar feitiço. Só dormir no mato não dá. Você tá no meio da dungeon lá, tranca uma sala e vai dormir ali, não dá. É um acampamento improvisado, só não vai melhorar. E aí o Henrique vai falar assim, cara, mas isso aqui não é muito pesado, não? O cara tá jogando de mago, né, de arcanista, e ele, se ele não levar... Eu falei, não, é isso sim mesmo, porque isso aqui, cara, você precisa disputar a ficção. Você precisa ter ali uma tenda, cães, né? Vou levar uma carroça, vou dormir na carroça, com gente vigiando, para você ter uma capacidade de organizar a sua mente para receber uma magia, né, que é sobrenatural. Senão você... Aí das duas, uma, ou você não consegue memorizar o feitiço, ou a gente pode trabalhar que o feitiço é memorizado de maneira parcial, a salvaguarda contra ele vai ter bônus, ou tem risco de sofrer uma corrupção. A gente vai disputar essa ficção, né? Uma forma de você amenizar isso tá aqui, ó. Você pode ir lá, e a gente fez isso, né? Você pode ir lá, pedir um chá do bom sono. A gente fez aqui, ó, eu acho que é a valeriana mesmo, tá? Eu não fiz o chá tão elaborado quanto o Gui, mas a galera já usou isso aqui. A galera foi nos equipamentos, né? Se você for lá em equipamentos, você vai ter ali uma parada que tem essa pegada mais simples do que o Gui trabalhou por cima, né? Ele melhorou a proposta mais simples que tá aqui, que é esperado que você faça isso, né? Mas olha aqui, ó. Gente, só porque eu tô fazendo vídeo aqui no improviso, olha aqui, ó. A valeriana, ó, é um relaxante, tá vendo? A sálvia melhora a concentração e trata a indigestão. Você tem a erva cidreira que confronta a insônia. O que a gente fez na ficção? O mago fez um chá, se não me engano, foi de erva cidreira com valeriana, misturou os dois para fazer um chá. E ao fazer esse chá dos dois, ele conseguia dormir em acampamentos improvisados, podendo memorizar magia. Então a ideia é essa, né? A ideia é de apertar um pouco mais, de você
apertar os desafios, é para jogar na ficção com a galera, né? Então o mago começou a andar com essas ervas para fazer esses chás, para ele conseguir memorizar feitiço num acampamento improvisado. Então aqui tá mais um exemplo, só que aqui é bem mais caro, né? 20 moedas do que eu fiz ali, é mais legal ainda. Você pode tratar por aí, né? Aí ele põe aqui, inclusive, outros tipos de óleo, super legal, né? Tipos de óleo, você tem, por exemplo, o óleo comum, como é que você faz? São plantas oleaginosas. Você prensa ele, prepara durante um dia, tem que ter um laboratório, ele abastece um lampião, né? Lampião por 4 horas, custa 2 moedas. Você pode fazer um óleo de betúmio, custa 40 moedas. Você faz um refinamento desse óleo e ele abastece um lampião por 8 horas. Você pode usar gordura animal, só que ela espirra, né? Ela é bem mais instável. Você pode usar uma gordura de baleia, que ilumina muito mais, é muito mais cara. Então, cara, super legal, né? Super legal. Aí, por fim, para fechar a resenha que ficou gigantesca, ele fala que eles planejam fazer a Zine 3, né? Onde eles vão fazer... ele falta 50 Rex, então eles planejam fazer mais 4. Ah, não, essa Zine foi 4. Ele quer fazer mais Rex, quer fazer mais masmorras, quer fazer mais facções, 2 regiões, aqui foi uma, ele quer fazer mais 2 na próxima, mais povos, né, diferentes. E enfim, é isso. Para você apoiar o projeto, você pega o QR Code aqui, o PDF é gratuito, tá? Você pode baixar lá na Caramelo, você pode mandar um feedback para ele, pro e-mail dele, né? E é isso. Espero que você tenha gostado. Eu achei muito legal, mesmo que você não vá usar como cenário. Eu tenho um cenário próprio, tá? Que eu desenvolvo na mesa com a galera, onde está alocado a região de Terra de Gigantes. Terra de Gigantes não é um cenário, né? Ele é um módulo. Ele está inserido no meu cenário caseiro, que eu tenho desenvolvido primeiro, como fiz só um pano de fundo, depois eu fui desenvolvendo um pouco mais, está cada vez mais expandido. Mas eu poderia e posso, e com certeza faço, pegar essa XP para a gente fazer esse intercâmbio incrível. Essa é a ideia da língua franca, né? A ideia do intercâmbio é você facilmente pegar riquezas das ideias da galera e ir incorporando, e melhorando, e refinando, adaptando. E, cara, muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. Então tá aí. XPzaço. Outra coisa, tá? Só falar mais um. Imagina que Daniel, grande Daniel, gente boa demais, está mestrando um Terra de Gigantes paralelo. Ele pegou a ideia de Terra de Gigantes e está mestrando pra galera. Ele poderia facilmente pegar essa floresta sagrada aqui do Gui, ó, e transformar na Mata do Sabugo, né? A Mata do Sabugo pode ser a floresta sagrada. Então eu quero mostrar que às vezes você não vai usar o material completão, mas você pode usar ideias, fazer enxertos, e isso é também muito legal, tá? Valeu, Gui, parabéns, Gui, Ícaro, Rogério, não, Geraldo, errei, Geraldo Marinho e toda a galera que trabalhou no material. Um abraço especial para o nosso querido amigo Rafa Bardal. Valeu!